Bem, ok. Então vá, bora lá. Entrevista a André Ventura. É meia hora de entrevista, portanto, à partida dá para ver na boa. Esta noite é nosso convidado, o Presidente do Chega, André Ventura. Muito boa noite. Olá, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite nesta que é uma primeira entrevista de uma série de várias aos líderes partidários. Lava, já a olhar para as eleições europeias. Ficámos também a conhecer as suas declarações e as suas acusações ao Presidente da República, precisamente por causa da traição que o André Ventura considera que foi levada a cabo por Marcelo Rebelo de Sousa. Essas acusações que tece ao Presidente já podem ser enquadradas num clima de campanha eleitoral rumo às europeias? Boa noite, obrigado pelo convite. Não, eu ouvi de facto as declarações do Sr. Presidente da República. Claramente o Presidente da República quis enquadrar este facto num discurso eleitoral, por isso é que ele insistiu tanto em dizer que se podiam ser iniciativas eleitorais. Curiosamente, quando foi o caso da GEMIS e da Comissão de Inquérito, ele não remeteu para esse mesmo assunto, agora é que disse que era uma questão de iniciativa eleitoral, mas também já estavam marcadas as eleições europeias, quando nós anunciámos que íamos levar a cabo uma Comissão de Inquérito ao caso da GEMIS no Parlamento. Eu compreendo que o Presidente da República diga isso, mas na verdade isto não tem nada de campanha eleitoral. Até há muita gente que me diz que há muitos portugueses que não gostam disto, porque entendem que há uma certa, digamos, não diria agressividade, mas que há uma certa intensidade neste tipo de ações. Agora, o Chega ainda não decidiu o que é que vai fazer. O Chega, se quiser, tem força no Parlamento para o fazer, como as pessoas sabem. Mas eu tenho também as minhas dúvidas, e o Chega, a liderança parlamentar também tem. Há uma coisa que eu não tenho dúvidas, que politicamente houve uma traição ao nosso país e à nossa soberania. Isso eu não tenho dúvidas. E olha, eu tenho recebido, não sei se centenas, mas pelo menos dezenas de cartas de antigos combatentes, de retornados, de pessoas que vieram das antigas províncias de Portugal, que não receberam um cêntimo e perderam tudo, e que me têm perguntado como é que nós podemos deixar passar em branco um Presidente da República Portuguesa que diz que não demos nada a quem voltou sem nada, que não demos nada aos antigos combatentes, mas vamos indemnizar esses países. Portanto, política... É assim, eu vou ser sincero, eu tentei mesmo, com muito afinco, apanhar o contexto inteiro disto que o Marcelo disse. E confesso que ainda não consegui. Eu não sei se foi publicado propositadamente. É que ele não falou na reparação histórica, ele disse que devíamos recompensar. Mas eu também não percebo em que contexto é que isso foi dito. Percebem? Porque o contexto ali era muito importante. Era mesmo muito importante, meu. Aquilo foi um jantar de correspondência. Eles tiveram não sei quanto tempo, o Marcelo teve não sei quanto tempo a falar. Aquilo foi gravado off-record, supostamente. Mano, eu precisava de ver a cena toda para tentar entender. Porque esta declaração, vinda do nada... eu não sei, o Marcelo ultimamente tem feito declarações completamente absurdas, mas isto aqui até me custa-me a acreditar que ainda por cima vindo do Marcelo. É estranho, é muito estranho esta declaração. Mesmo muito estranho. Se for por aquilo que é, o André Ventura tem total razão. É um disparate dizer isto. Daí a considerar uma traição à pátria, acho que é um bocado demais. Mas acho que é uma javardice mesmo completa. É mesmo uma javardice. Tipo, dizer aquilo que ele disse é uma javardice autêntica. É muito problemático mesmo. Eu não tenho dúvidas que é uma traição à pátria. Juridicamente. Tem dúvidas? Tenho dúvidas, como muitos juristas têm dúvidas. Isto não é um tema simples, nunca aconteceu em Portugal. Certo. Eu seria um pouco arrogante se dissesse que não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, para mim isto é claro como água. Não é. E por isso é que quero ouvir algumas pessoas, também quero ouvir o grupo parlamentar. Porque o grupo parlamentar, que também tem juristas e que também tem deputados com sensibilidades diferentes, também têm dúvidas. E acho que devemos ter esta discussão. Mas o André Ventura, uma das primeiras considerações que fez quando Marcelo Rebelo de Sousa teceu estas declarações foi levantar logo a hipótese de crime. Porquê é que não ouviu primeiro os juristas? Porque foram declarações tão graves que eu nunca pensei ouvir de um Presidente da República. Mas André, tu como deputado, neste caso como líder partidário, tens que ter alguma calma antes de fazer declarações. Parece-me um bocado precipitado fazer essas declarações e dizer que é um crime. Isso é um bocado demais. Justamente. Eu achei que estava noutra dimensão. Porque, repare, eu compreendia se o Presidente brasileiro dissesse Portugal tem que nos indemnizar. Ele está a defender os interesses do Brasil. É normal. Eu discordaria, mas entenderia. Se o Presidente de São Tomé dissesse, se o Presidente de Angola, de Moçambique, de Timor... Agora, o que não cabe na cabeça de ninguém é o Presidente do nosso país, que foi eleito por mim e por si, tínhamos votado nele ou não, foi eleito por nós, pelas nossas famílias. Eu acho que o André Ventura está a entrar por aqui de uma perspectiva nacionalista. Mas eu nem é de uma perspectiva nacionalista que olho para este caso.
é de uma perspectiva, de análise, de tentar perceber se isto faz sequer sentido. Isto nem sequer faz sentido nenhum. Portugal indemnizar estes países é um disparate autêntico, é que nem sequer faz sentido. De maneira nenhuma. Porque para isso a reparação histórica não pode só ir de um lado para o outro. Tem que vir de todo lado. Ou seja, então se vai cobrar a Portugal os descobrimentos, tem que se cobrar à França, à Espanha, a todo lado as reparações aos respectivos países. É uma idiotice. Povo, diga assim, atenção, nós temos que nos autorresponsabilizar e vir a indemnizar os outros pela nossa história. Portanto, se me perguntar assim, eu levantei logo essa hipótese, levantei e levanto, porque pareceu-me tão grave, tão despropositado, tão inadequado a quem é Presidente da República, certo, é um facto, que eu nunca esperei ouvir Marcelo Rebelo de Sousa dizer isto. Repare, eu que até no início, quando Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito, em 2016, entendi que Marcelo Rebelo de Sousa era importante para a democracia portuguesa, para o que podia fazer. Com estas declarações, custa-me dizer isto, acredito que me custa dizer isto, porque houve presidentes de esquerda muito mais distantes de mim ideologicamente. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa sai como um dos piores, se não o pior Presidente da República da nossa história. Porque ao dizer isto... Os portugueses pensam isso? Eu não sei, eu não posso falar, eu não tenho a arrogância nem a pretensão de dizer que eu represento os portugueses. Depois eu acho que o André vai muito mais além. Isto é uma barbaridade, quer dizer, também é assim. É por causa de uma declaração... Tipo, é uma declaração, porra. Uma declaração off the record. Se o homem fizesse um comunicado à nação a dizer que devíamos reparar, e tudo bem. Agora uma declaração feita off the record, um jantar de correspondência, também quer dizer. Calma lá, né? Sim, mas porra, come on. Todos. Acredito que quem votou no Chega se sente traído. E é 1.200.000, é muita gente. Eu acho acredito que é um bocado exagerado. E é nesse sentido, não é nesse sentido que o Presidente da República pode ver as suas declarações como já a pensar, como campanha eleitoral, como propaganda eleitoral. Mesmo quem for socialista, social-democrata, que não tenha votado no Chega, portanto tenha votado nos seus partidos, eu acho que pensam assim, num país onde não há dinheiro para tanta coisa, para a saúde... Eu acho que até a malta de esquerda pensa assim, isto é um disparate autêntico, por amor de Deus. Para a educação, para as pensões, para os salários. Qual é o sentido de um Presidente abrir um debate histórico? Porque, repare, isto vai ficar muito para além de Marcelo Rebelo de Sousa. São Tomé já veio pedir agora indenizações e reparação. A Ministra dos Negócios Estrangeiros do Brasil já veio dizer que Portugal tem que reparar. Mas o que é que o senhor teme, em concreto? Temo que se abra uma caixa de Pandora que não vai acabar sobre os portugueses. Repare, nós não temos... Reparem, o Marcelo é assim. O Marcelo está em mandato há eternidades. Resumir o mandato do gajo a 2 anos é um bocado absurdo, não é? É assim, é certo, o homem não sai bem. O homem não sai bem visto. Mas dizer que foi um dos piores presidentes que já tivemos, meu. Desculpem lá, malta, por amor de Deus. Todo o trabalho que foi feito... O Marcelo fez bem mais em Pedrógão do que, por exemplo, o governo fez naquela altura. Bem mais. Bem mais. O Marcelo esteve presente em montes de momentos críticos e o homem estava sempre lá. O homem no início não parava um segundo. Estava em todo lado. Sempre. E em representação de Portugal para tudo o que era sítio. Portanto, eu acho que é uma idiotice dizer que ele foi o pior presidente. Com base nos últimos 2 anos, até vos dava razão agora. Quer dizer, meus amigos... acho que isso é uma estupidez, é um exagero autêntico. Com o figurino que agora muitos países, é preciso ter noção disto, Portugal esteve nos 4 cantos do mundo, não esteve em 2 ou 3 sítios. Nós temos uma história colonial, eu não sou historiador, mas é um tema... Mas no limite, o que é que o senhor antecipa que poderia acontecer a Portugal? Os países quase todos estarem a pedir-nos dinheiro, indenizações, devolução de obras de arte. Nós já tínhamos tido um problema quando o governo socialista decidiu fazer uma lista de obras de arte que devíamos devolver às ex-colónias. Eu não sei porque é que nós também não fazemos uma lista das barragens, das universidades. André, isso também já é parvoíce. Ou seja, pronto, ok. As obras de arte, é assim, as obras de arte, desde que seja uma coisa que não seja unilateral, eu não discordo. As obras de arte são obras de arte, meu, e se pertencem a uma cultura, aí já faz parte da cultura, já compreendo essa troca entre países. Porque efetivamente há países que têm obras de arte de outros países. Há eternidades e que não as libertam. Aliás, muito possivelmente, hoje sai Equador. Shannon, eu vou tentar gravar. Quer dizer, hoje não, bro. Hoje é quarta. Amanhã é que sai Equador, mano. Saiu ontem e amanhã sai outro. Das estradas, dos museus, que nós criámos para eles nos devolverem.
Então nós também podíamos fazer. Não é que tens que pagar, é devolver as que tens. É isso que estamos a dizer. E isso acontece com vários países. Há países que têm esses programas de devolver as obras de arte aos países de origem. Eu acho que bem. Acho sinceramente bem. Se faz parte da cultura, acho bem que se devolva. Acho bem que se devolva. Agora, pá, esta questão de pagar é demais, mano. Eu compreendia que os outros fizessem isso. Que um Presidente da República eleito por nós venha dizer isto é uma traição. É uma traição profunda. Eu não tenho outra palavra para dizer isto sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Ele traiu profundamente o seu país. E lamento dizê-lo, porque eu nunca pensei que Marcelo fizesse isto. Olha, eu esperava mais que se Mário Soares fizesse isto, apesar de Mário Soares hoje é uma figura histórica, mas nem Mário Soares foi tão longe, com tudo o que eu discordo dele, nem Mário Soares foi tão longe a dizer, atenção, nós temos que nos punir e castigar e autorresponsabilizar pelo nosso passado colonial. E acha que essas alegações de traição do Presidente da República lhe podem dar votos, mais votos ao Chega nas eleições europeias ou não? Acho que até nos podem tirar. Mas não é isso que eu estou preocupado. Até nos podem tirar votos. E porquê é que poderiam tirar votos? Vou-lhe ser sincero, muita gente me tem dito, tem amigos meus, e alguns, uns juristas e outros não juristas, me têm dito, é demasiado. É demasiado forte sobre uma personalidade que as pessoas gostam. E eu reconheço isso, ele foi eleito, eu fui candidato contra ele, perdi, a vida é como é, e ele, o Presidente da República, teve 60%, se não me engano, ou 59%, não me recordo agora, mas teve uma porcentagem muito elevada, muito acima da minha. E, portanto, eu tenho que reconhecer que é uma personalidade que as pessoas gostam, e que os portugueses gostam. Agora já tenha sido mais popular. Já tenho sido mais popular, evidentemente, mas ouça, a minha consciência e o que eu sinto que é o meu dever para com o meu país não me levam-me a agir independentemente de termómetros de popularidade, seja com quem for. Ora, eu diria ao mesmo se fosse Luís Montenegro, se fosse Pedro Passos Coelho ou outro qualquer a dizer que nós tínhamos que indenizar as ex-colónias. Tanto que eu disse, eu enquanto Presidente do Chega, não é eu André Ventura, eu enquanto Presidente do Chega, que se o Governo avançasse por um caminho de indemnizar as nossas províncias ultramarinas, ex-províncias ultramarinas, reconhecendo a nossa culpa histórica, nós avançaríamos com uma moção de censura ao próprio Governo. Portanto, isto não tem nada a ver com o Marcelo Rebelo de Sousa enquanto homem. Que eu tenho a minha admiração enquanto pessoa, enquanto analista, etc. Agora, não é contra o homem Presidente da República. Só para terminar. O mais grave que eu vejo nestas declarações é a tentativa de coagir o Governo, porque o Presidente da República acaba por condicionar o Governo, mesmo que o Governo não queira, por um lado, e é o que fica para o futuro. É o que fica para o futuro. Os outros povos vão se lembrar, espera lá, o Presidente de Portugal disse que nós tínhamos direito a uma indemnização. Mas isso cabe na cabeça de alguém. E alguém vai sequer fazer isso. E a reparação histórica. Isto é gravíssimo. Não é um ataque, como diz, diretamente ao homem, Presidente da República, mas também ouvimos outras críticas à iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa ou à ideia que foi lançada por Marcelo Rebelo de Sousa, e mais nenhum partido ninguém vai querer fazer nisso. Lançou esta ideia de criminalizar. É que não há, eu tenho dúvidas que existe alguém em Portugal, sem ser lunáticos, que acredite mesmo nesta ideia de reparação histórica e de devolução ou de indenização das colónias. São do Presidente da República. Mas um dos crimes que existe é o crime de traição à pátria. Eu acho que isto politicamente é uma traição à pátria. Os outros países podem dizer isso à vontade. Agora, se vai acontecer uma devolução, vocês são... Obviamente vamos analisar. Mas será amanhã essa reunião? Isto é completamente parlamentar. Foi um pedido... Depois de uma... Tanto que passou uma semana já ninguém fala disso. Discussão, enfim, acesa entre próprios deputados do Chega, com sensibilidades diferentes. Nós decidimos, eu e a liderança da bancada, promover uma reunião alargada com todos. Mas imagina, os outros países pedirem não implica que nós tenhamos que dar. Percebem? Os países podem pedir à vontade. Nós não vamos dar um cêntimo. Que nem faz sentido nenhum dar um cêntimo. Isso é um disparate autêntico. Ouvir também alguns especialistas e levar estas obras e tomar uma decisão. O André Ventura vai está sempre a lembrar disto. Não avançamos. E não vamos pensar em popularidade. Se entendermos que estamos do lado certo e que temos razão, avançaremos. Se entendermos que não, também não avançaremos. Quando decide reunir o grupo... Já se viu o André Ventura falar sobre as agressões no Porto, em que entraram na casa daqueles imigrantes e lhes bateram? Parlamentares, é porque não há ainda um consenso entre todos os deputados do Chega sobre o caminho a seguir. É uma decisão que eu não quero tomar sozinho enquanto Presidente do Partido, apesar... Primeiro porque não é uma decisão do partido, é do grupo parlamentar, uma vez que a Constituição que diz... Só por curiosidade, por acaso não tinha visto mesmo. É que quem faz a acusação é um quinto dos deputados. Ora, eu sou Presidente do partido, não sou Presidente do grupo parlamentar. E os deputados que estão contra esta ideia lançada pelo André Ventura... A culpa é da imigração descontrolada, que é a culpa de gajos portugueses entrarem na casa dos outros a agredi-los, é da imigração descontrolada?
Isso é uma javardice de caralho. As críticas lá, que tece. okay, que lamentava e condenava. Okay. Sim. Compreendo como compreendo muitas outras pessoas de muitos quadrantes, alguns até votantes do Chega, que acham que não é o caminho correto. Muitos outros também acham que é. E esses deputados, quais são as justificações que apontam para lhe dizer assim, para não seguir esse caminho? Ou que não têm enquadramento Faço na a mínima lei ideia, que está em vigor, não sei o que é que ou que era. juridicamente... Isso é aquilo que se fala. Já vi muita malta dizer mas era um grupo, era um gangue e não sei o quê. Pá, mas foi provado pela polícia que era um gangue. Esses gajos foram agredidos. Não foi. São só as pessoas é que estão a dizer que era o gangue certo. Vai ser difícil de sustentar. Percebes? Andavam a dizer que supostamente havia um gangue de argelinos que andava a assaltar a malta no Porto. E disseram que foram esses que foram agredidos, mas não sei, não se tem certezas daquilo que eu percebi. E podemos ter perdas políticas significativas, ou até noutro campo, de que, uma vez que se existe depois 2/3 para a aprovação dessa acusação feita por 1/5, Eu sei que PS e PSD já tendo anunciado que não estarão ao lado dela, que é um exercício inócuo, ou seja... Perdas políticas são as europeias, volto as europeias, a frisar. pode ser as eleições na Madeira, enfim, há muitas eleições no horizonte, mas eu, como lhe digo, eu acho que, e a última campanha mostrou bem isso, os portugueses penso que me conhecem já um pouco, e enfim, em geral, eu não tomo as minhas decisões com base em rankings de popularidade. Se eu entender, e se o Grupo Parlamentar me der esse respaldo, que estamos do lado certo, nós avançaremos. E avançaremos mesmo que isto tenha custo político. Porque eu estou a pensar no futuro, eu não estou a pensar no agora. Eu estou a pensar que para o futuro, quando um dia alguém pegar num livro de história, olhar para trás e disser que o Presidente da República disse que nós devíamos dar dinheiro às ex-colónias, houve também um partido que se levantou na Assembleia da República e disse por nós não passarão. Isto é um crime, isto é um erro. E eu gostava que um dia na história isto também ficasse claro. Que nós nos levantámos, em nome de muitos, uns que já cá não estão e outros que cá estão, para dizer este não é o país que queremos. Então, para si é mais importante esta ação Muito contra o Presidente possivelmente, da República do que o resultado das eleições europeias? Para mim é mais importante eu também acho que foi agir isso, corretamente do que resultados eleitorais. Os resultados eleitorais os políticos têm muitos. Eu já sou Presidente do Chega há alguns anos, já tive resultados bons e menos bons. Continuarei a ter, enquanto for Presidente do Chega. Quando deixar de ser, outro o terá também. Ninguém ganha sempre e ninguém perde sempre. Eu já tive muito bons resultados e piores. Nunca agi com base nos resultados nem nas sondagens. Quando é que será que o André Ventura vai deixar de ser Presidente do Chega? Vai ser tipo Pinto da Costa, vai lá andar aos 90 e tal anos. Pelo julgar, pelo andar da carruagem? Agir com base no que eu acho e que o partido acha que será com base também no que os juristas lhe irão dizer. Atenção, isso será uma opinião técnica. Com essa opinião técnica, o grupo parlamentar terá à sua disposição o instrumento para a decisão, não é? E que juristas já aceitaram trabalhar com o Chega para avaliar a viabilidade desta ação? Eu não o dizer, porque eles também me pediram que não o dissesse e, portanto, eu levarei as suas opiniões ao grupo. É pá, ó Barata, tu acreditas genuinamente que este gajo vai ser um abre-olhos para alguma coisa? Eu fico chocado, mano. Jesus Christ. Eu fico mesmo genuinamente à espera do dia em que esta malta vá formar governo. Preferiram manter o anonimato? Por que motivo? Bom, claro que é, o único com a inteligência. Claro que sim, pessoas mais próximas. Sim, todos os outros são burros. Nós já conhecemos esse discurso chegando. Que todos os outros são burros, só eles é que são espertos. Eles é que são inteligentes. Eles é que são inteligentes. Da República, só se for um abrolhos para o negativo, isso acredito. É essa a opinião, mas também lhe posso dizer uma coisa. Só para a malta que votou neles. Nos disseram que a acusação devia ser feita. Não há só isso também acredito que sim. Não. Portanto, há opiniões de todo o tipo e há pareceres de todo o tipo. Amanhã, no grupo parlamentar, será tomada uma decisão, que eu espero que seja unânime, ou pelo menos consensual, em relação a avançar ou não avançar. Mas acho que é muito importante que a história um dia diga que houve um partido que se levantou para defender o que era sensato. E para defender Portugal. E o que é que antecipa que a história diga em relação às eleições europeias de junho? Qual é a fasquia, qual é o objetivo que o André Ventura... Reparem, vocês sabem que o André Ventura não governa sozinho, não é? Tipo, não sei se vocês sabem disso, mas as coisas não funcionam assim. Isso, pronto, é isso, Barata. Isso eu acredito. E se for essa a premissa, acredito que sim. Passou para essas eleições. Mano, olha, tanto quanto sei, o Chega é que é o PS2, bro. É o que eu estou a perceber. Daquilo que se tem visto, nas últimas semanas, o Chega tem sido o PS2 completamente. Repare, nós desde que terminámos as últimas eleições legislativas, com o resultado que tivemos e que acabámos com o bipartidarismo em Portugal, a fasquia agora tem que ser sempre vencer. Porque é nisso que estamos, não é?
Uma vez vencer para si o quê? Ficar a ser o terceiro partido mais votado? Não, ficámos em primeiro. Nós acabámos com o bipartidarismo. Nós ficámos a 600 ou 500 mil votos. Eu também sou da opinião de dar uma oportunidade ao Chega, sem sombra de dúvida. Estamos a lutar para vencer. Quando diz vencer... É vencer mesmo. É ficar em primeiro lugar. É o que lhe digo. O Chega... Não me disse ainda. Vencer ficar em primeiro lugar. Não tenho dúvidas disso. O Chega vai lutar para isso. Pode não o conseguir, como é evidente, mas vamos lutar para isso. E acho que agora é realista. O Chega não queria vencer há 5 anos, porque sabia que não podia fazer isso, não tinha essas condições. Agora, nós vimos de umas eleições em que passamos de 7% Sim. para 18, qualquer coisa por cento. São 50... Oh, mano, eu vejo com cada estupidez neste chat, mano. Oh, Croquetes, o que é que tu estás para aí a dizer, bro? Estás maluco, mano? É pá, por amor de Deus. E o Chega agora tem a obrigação de mostrar ao país que tem condições de vencer as eleições. Claro que vai ser uma luta difícil. Então parem de escrever parvoíces, meu, no chat. É que imaginem, vocês estão a escrever merdas no gozo, mas há genuinamente malta parva que tem essas opiniões e que vai haver um gajo a escrever isso e vai se sentir à vontade para vir dizer estas merdas, meu. É pá, estamos a ver uma cena séria, meu. Parem lá de brincar. Temos um governo novo, temos um PS renovado também, mas repare, com um governo tão mau, a funcionar tão mal nestes primeiros dias, também não é difícil que as pessoas compreendam que o Chega tinha razão quando disse que este governo ia ser um flop. Está a ser um flop. E, portanto, talvez deem ao Chega esse sinal de confiança e o cartão amarelo ao governo. Mas para si, quando faz uma avaliação entre aquilo que aconteceu nas eleições legislativas e aquilo que poderá acontecer agora nas eleições de junho, o que é que poderia mudar de um terceiro lugar para a força política mais votada por um... O governo é o João Félix, bro. Tal primeiro lugar. Isto é mesmo a comentador de futebol. E eu assumi essa derrota, entre aspas. Eu queria vencer as legislativas de 10 de março, não venci, portanto, fiquei abaixo do que eu pretendia. Entretanto, já entrou em funções um novo governo. E repare, em 30 dias de funções, mais ou menos, aproximadamente, um flop na redução de impostos que ia fazer, as portagens, um escândalo, verdadeiramente. Depois de terem dito que era preciso reduzir, não queriam reduzir nada. Teve que ser o Chega com outros partidos a reduzir as portagens. Com outros quais, André? Que outros partidos é que o Chega apoiou para ir reduzir as portagens? Quais é que foram os outros partidos? Por acaso, um dos outros partidos até tinha mais votos que o Chega. Por acaso, até aconteceu. O IRS, como lhe disse. Esta das portagens também é engraçada. Não sei se vocês sabem, mas é melhor irem ler nas entrelinhas porque é que a Iniciativa Liberal e o PSD estavam a chumbar esta cena das portagens. Pá, é melhor irem ler porque é que isso estava a acontecer. A mesma coisa. E trapalhadas atrás de trapalhadas, como tivemos agora com aquela secretária de Estado que saiu da CP, como vimos, e que afinal não é muito diferente dos casos do Partido Socialista. Portanto, o que me está a dizer é que fará um apelo ao voto de penalização contra o atual governo do que mais em prol do Chega. Eu hoje sinto que o eleitorado à direita, que se dividiu entre o Chega e a AD, o que aconteceu, não é? Dividiu-se entre o Chega e a AD, estão desapontados com este governo, mas querem uma mudança e não querem voltar para o Partido Socialista. Portanto, sentiam que era preciso quebrar um ciclo e hoje estão desapontados com o governo, que não conseguiu criar nenhuma maioria, que não está a fazer transformação nenhuma. Olha, na imigração, como vimos agora com este caso que aconteceu no Porto, com a redução de impostos que tinha prometido. Olha, veja uma coisa, professores desapontados, polícias desapontados, oficiais de justiça desapontados. Eu não conheço hoje um setor na sociedade portuguesa e só passaram... Onde é que eu fiz o mesmo? Hã? Olhei para a política como se fosse futebol, onde? Em quê? Em que é que eu olhei para a política como se fosse futebol? Estou confuso. Este pessoal manda de vez em quando umas dicas que eu não sei, fica a apanhar do ar. O que é que tu me ouviste dizer que te remeteu para isso, ó João? Estou a tentar entender. Estou a ficar confuso com o que ele está para aí a dizer, mas não estou a perceber. Onde é que ele foi buscar esta premissa? 30 dias. Que não diga que o governo falhou às suas promessas e estão desapontados. Nem o governo socialista teve este início, há uns anos atrás. E o André Ventura, como acha que está o seu eleitorado? Desapontado ou não quando o Partido Chega vota ao lado do Partido Socialista? Mas o Chega já... Repare, o Chega não votou ao lado do Partido Socialista. O Chega votou uma proposta que era do Partido Socialista porque ela reduzia portagens. Ao lado do Partido Socialista. Ou seja, é para votar indiscriminadamente. Abole portagens, bora votar. Isto é mesmo populismo. É mesmo populismo sem perceber que os portugueses vão pagar a puta das portagens que vão acabar nos outros impostos. É por isso que ninguém quer abolir as portagens, porque vamos ter que as pagar na mesma. Não é? Quer dizer, agora vão todos pagar as portagens. É que não é só os que pagavam antes.
É pá, que idiotice do caraças, é assim tão difícil de perceber isto. Repara, o mesmo sentido de voto. na campanha eleitoral, Epá, eu disse assim, que eu idiotice. quero acabar com as portagens em Portugal. O custo é este. Não faz sentido que os portugueses andem a pagar estradas 3 vezes, 4, 5, 6 vezes. Claro que vais. Então agora vinha uma proposta ao Parlamento e eu votava contra. Então quer dizer, eu disse isto na campanha eleitoral. Vais Isto é um pagar bocado indiretamente. porque eu concordo com a proposta de acabar com portagens. Mas a medida iria avançar de qualquer forma e dava uma outra imagem política. Não, como é que estás? Estava mais uma vez. Eu não me preocupo a imagem política. Eu quero que os portugueses paguem menos. Quem está em casa Claro a ver, que vais buscar no outro lado. pensa assim, espera lá, o que é que me interessa? É que o Ventura fique com uma boa imagem ou que eu deixe de pagar portagens? O que me interessa... Então não acabaste de gozar com o facto do Chega votar ao lado do PS? Então, mas isso não é estupidamente gozável? Isso não tem nada a ver com... Para já, então não sei o que é. Mas repara, isso não tem... Qual é que é o problema? Isso não é super gozável. Eu gosto com isso, não é por o Chega votar ao lado do PS na sua gênese. É porque o André Ventura passa a vida a dizer que o PS é o anticristo e de repente está a aprovar propostas deles. É com isso que eu estou a gozar. É um bocado incoerente na minha visão. Quer dizer, tu passas a tua vida a dizer que o Partido Socialista é o pior que existe em Portugal e depois vais votar numa proposta deles? Sem a leres? É que não a leste. Essa é pagar menos portagens. Admite no futuro votar novamente no mesmo sentido de voto do Partido Socialista e propostas do Partido Socialista. Admite fazê-lo, André Ventura. Quando as pessoas escolhem, eu já lá vou, eu não... Eu sei que o Mocota, eu sei que o Chega sempre disse isso. A questão é, repara, isto não é em prol dos portugueses. Isto de ser em prol dos portugueses é um erro tremendo. Esta discussão das portagens é tão idiota. É que se tu não vais pagar as portagens, porque elas já não existem, tu vais pagar as portagens indiretamente, noutros impostos. É que isto nem é na visão dele. Isto nem é a visão dele. Isto é populismo barato. Ele diz isto, que é para as pessoas dizerem o Chega importa-se mesmo com a minha vida, está a acabar com as portagens. Quando sabe, está careca de saber que tu vais pagá-las noutro sítio. Tu vais pagar isto noutro imposto qualquer. E assim, em vez de pagarem só aqueles que as utilizam, paga toda a gente. É só isso que é estúpido. Estás a gozar com a política. Mas e então, eu não posso gozar com a política? O que é que isso tem a ver com os clubes de futebol? Eu, quando digo isso, é porque as pessoas votam ou apoiam partidos como clubes de futebol. Que não é uma coisa que eu faça, honestamente. Eu mando vir com todos. Claro que o PS também é populista. Claro que é. What the fuck? Por amor de Deus. Com esta proposta, sim. Mas pode ir já, pode já responder quando diretamente. As escolhem claro que sim. Eles escolhem claro que para são. votar de acordo com o partido A, B ou C ou para mudar a sua vida. Se os motivos Eu forem já votei estes, aumentos sim. de salários do Bloco de Esquerda. Ou seja, de propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, da Iniciativa Liberal. Repare, que irá votar futuras propostas do PS? Claro, PS todos e são de outros, populistas da Iniciativa em Liberal, determinados do Bloco, se eu tópicos. sentir que estão a aumentar salários, que estão a reduzir portagens, que estão a aumentar pensões. Agora, repare, eu percebo que o Governo está muito incomodado com isto. Mas nós temos no nosso programa eleitoral... Com isso, com o quê? Com a coligação negativa? Que não é nenhuma coligação negativa. Acontece ser uma conjugação de forças de programas eleitorais. Ora, se o Chega dizia que queria acabar com as portagens... Agora, repare, hoje eu podia estar aqui consigo e perguntar-me assim, André Ventura, você disse que queria acabar com as portagens, mas há uns dias atrás o Parlamento discutiu o fim das portagens e você absteve-se ou votou contra. E eu diria, bom, sabe o que é? É a imagem dos políticos. Não, nós somos diferentes. Eu quero mesmo é que as pessoas deixem de pagar portagens. Eu não quero saber se a proposta é do PS, se é do PSD, se é do Bloco de Esquerda. Eu quero é que deixem de acabar portagens. Agora, que é uma tremenda hipocrisia ao Partido Socialista. Teve 8 anos no governo. Nunca fez isto. E agora é que se lembrou deste assunto. Isso é. Mas o que é que alimenta as pessoas? É a hipocrisia ou não haver portagens para pagar? Não é? Em relação às portagens, também em relação à eleição do Presidente da Assembleia da República, também em relação àquilo que aconteceu com o IRS, Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, garante que teve 3 acordos nesse sentido com o Chega para que as propostas do Governo avançassem, que à última o Chega desistiu dessas propostas. Desculpe, não se trata da última, nem da primeira. Trata-se de que nós avisámos publicamente o Governo, vamos ao IRS, que é um bom exemplo. Eu disse-o em conferência de imprensa, portanto, eu não sei onde é que olha, o Luís Montenegro nunca me ligou a dizer que queria um acordo sobre o IRS. Ou queria um acordo sobre o IRC. Precisa de ser sempre o Luís Montenegro. Se não for o Luís Montenegro a ligar e for outro gajo qualquer do PSD, para o Ventura isso não funciona. É que se não for o Luís Montenegro a ligar para ele, não conta.
tem que ser Luís Montenegro. Se não ligar o primeiro-ministro diretamente para o André Ventura, é inválido. Se for uma pessoa da bancada parlamentar do PSD a entrar em contacto com o Chega, é inválido. Tem que ser o Luís Montenegro, tem que ser o primeiro-ministro. Nunca me ligou. E sobre outros temas, ligou-lhe? Bom, agora, não me ligou e, portanto, não falámos sobre isto. Percebe? Ou seja... Mas sobre outras propostas. Já falei com o Luís Montenegro. Não, no Parlamento não. E, portanto, quando diz assim, houve um acordo, o Chega avisou publicamente isto. Olá, nós também queremos reduzir impostos. Mas vamos lá ver uma coisa. Nós queremos reduzir a quem ganha menos. E à classe média, não é quem ganha mais. Sim, mas o Hugo Soares diz que o Chega aceitou uma proposta do PSD sobre baixar o IRS. Passado meia hora, o Chega voltou atrás. E, portanto, o PSD vê as coisas assim, meia hora... Não. Nós, a meia hora anterior, dissemos foi assim, se baixa o IRS para quem ganha menos ou não há nada feito. Podem dar a volta que quiserem. A verdade é esta. Eu disse ao PSD, só há acordo se os senhores fizerem o que é evidente em Portugal, que é baixar os impostos para a classe média e para quem ganha menos. Portanto, baixem lá os escalões, e eu até disse quais eram os escalões. Baixem lá os escalões das pessoas que ganham menos. Agora, repare, tínhamos uma descida para quem ganha até 1.500 euros, num país em que o salário médio é de 1.505 euros. O salário bruto médio em Portugal é 1.505. E para essas pessoas, sabe qual era o desconto? Era 2 cafés. Mas estamos a brincar ou quê? Então, mas o que é que tu queres fazer, André? Onde é que vais buscar o dinheiro? É a corrupção. Também vais pagar tudo com a corrupção. Então prometemos às pessoas um choque fiscal e estamos-lhes a dar 2 cafés. E então nós dissemos, ouçam, essa é a vossa proposta. A nossa não é essa. Se querem, têm que mudar os escalões destas pessoas, que é a classe média, quem trabalha. Porque os que ganham 10.000 euros e 9.000 euros, esses sinceramente não precisam tanto de ajuda. O PSD fechou os olhos e disse, vamos em frente. Quando chegaram... Pobres dos ricos que tanto têm. À votação, perceberam que não mandam, que não têm esse poder. E, portanto, teve que ser o Parlamento a corrigir os erros do Governo. E sobre as portagens, Hugo Soares diz que tentou novamente para dar palmadinhas nas costas aos pobres. Chega, chegaram até a um acordo para uma redução progressiva. Temos que aumentar salários, temos que descer impostos, Mas que depois esse acordo firmado com o Chega também não está um disparate do caraças, Palmes. Sabe que eu fico estupefacto? Grande parte delas não as conheço na totalidade, por isso é que não te digo que são todas estúpidas. Mas grande parte delas são uma estupidez autêntica. Um partido que disse não é não. Nós não vamos dialogar com o Chega, não temos nada para dialogar com o Chega. Agora, antes a chorar nas televisões, dialogou com o Chega e chegámos a um acordo. Então não era não, não precisamos do Chega para nada. O Chega tem-se queixado de não ter. Bem, estes gajos vão andar com esta conversa até às próximas eleições. Ter havido diálogo. Afinal, há diálogos ou não há diálogo? Se não é não há diálogo. O problema é que na cabeça do português médio, o português médio não entende que para se baixar impostos é preciso ir buscar esse dinheiro a algum lado. Eles não entendem. Eles acham genuinamente que se fecha a torneira ou se abre mais, estão a ver? E de repente o dinheiro cresce da árvore para dar às pessoas. É assim que eles acham que funciona. Eles acham que existem taxas e impostos porque é roubo, porque o governo precisa de roubar ao povo. Porque o dinheiro imprime mais dinheiro. Há pessoas que genuinamente acreditam que se imprimirmos mais dinheiro resolvemos o problema. É este ponto. Há mesmo pessoas que acreditam nisto. Portanto, é lógico, há uma iliteracia financeira gigantesca em Portugal. E portanto as pessoas passam assim. Pronto. E portanto, quando ouvem estas pessoas dizerem estas parvoíças, acreditam. E algo nenhum para ter, mas vamos mesmo assim. Vamos às portagens. Qual era o nosso ponto sobre as portagens? Podia haver uma redução progressiva com uma condição. Se ficasse claro qual era o momento da abolição total das portagens. Ou seja, que em 1 ano, ou em 2, ou em 3, iam acabar as portagens. Mais uma vez, o Governo não se conseguiu comprometer. O que é que o Governo queria, portanto, do Chega? No IRS, nas portagens, como vai querer na habitação, como vai querer noutras coisas. É o voto favorável do Chega, contrariando o seu próprio programa, quando não quis um acordo de governo para 4 anos. Ou seja, sejam lá as nossas muletas, que nós precisamos de umas muletas. Façam-nos lá o jeitinho, porque nós precisamos de vocês. Isso é outra coisa. Dinheiro mal gasto é outra coisa. Isso aí já cabe ao Estado fazer uma melhor reorganização e distribuição daquilo que é o excedente orçamental ou até mesmo a aplicabilidade do dinheiro do orçamento. Agora, isso existir dinheiro mal gasto, existe, sem sombra de dúvida. Isso vai sempre existir. Agora, se reduzir esse dinheiro era bom. Dava para ir buscar uns quantos trocos para reduzir estes impostos. Estes impostozinhos da tanga. Agora,
pá, desta forma que estes gajos querem fazer, é que acho que não. É porque, reparem, aquilo que esta malta está a fazer é, eles estão a usar o orçamento de Estado, estão a usar um programa do governo e um orçamento do governo a aprovar medidas que chocam diretamente com o programa do governo. Ou seja, o governo tem as contas feitas para um orçamento, não é? E de repente o PS e o Chega desatam a pensar, não, vamos reduzir tudo. E portanto, para daqui a 2 ou 3 anos estarmos num caos económico, estamos num caos económico, e de repente está tudo na merda outra vez, que é para eles irem para lá. É assim que funciona. Ou seja, agora desatam a aprovar medidas completamente descabidas, o governo não tem força para chumbar, não é? E portanto vai ter que as aceitar. Essa legislação vai passar e é uma bomba relógio que passam ao PSD. Portanto, isto é basicamente uma javardice do caraças, aquilo que está a acontecer, mas tudo bem, as pessoas não conseguem ver isso. Claro, deixa-me dizer isto, porque eu quero que o PSD perceba isto mesmo bem. Claro, exatamente. Eu já disse, o PSD ter feito governo nestas eleições foi a pior merdinha que aconteceu ao PSD. Foi a pior merdinha. Vão outra vez andar a tapar buracos e agora com a agravante de nem sequer terem maioria absoluta para o fazer. Portanto, agora nem têm força para o fazer. Mesmo que se eles quisessem fazer isso. Eu nem sei o que é que ele está a dizer, bro. Não consigo agora estar a ver isso. A redução da abolição dos portagens. É pá, João, é necessária com o dinheiro certo. Não é usar os orçamentos de outros governos, caramba. Porra, é que está difícil de perceber essa porcaria, meu. Tu não vais usar um orçamento de um governo no qual não estás inserido. Estás a mexer com as contas públicas para abolir as portagens, sabe-se lá como. É que esse dinheiro, desse buraco das portagens, vai ter que se ir buscar a outro sítio qualquer. Qualquer pessoa percebe isto. Porra, olha, vai jogar Manor Lords. Que entendes? Rápido. Perceba. O Chega nunca vai ser muleta de nenhum partido em Portugal. Nenhum. Nunca vai ser muleta de nenhum governo. Já sabemos. Se o PSD apresentar propostas que ajudam à vida das Já pessoas, percebo. nem precisam de me ligar. Nós votamos favoravelmente. Mas André É, pá, Ventura, não vale a pena. quando Leva Chega, mesmo à loucura, tens o razão. senhor e outros deputados do Chega se queixam da falta de diálogo deste governo, e se este governo, afinal, apresenta propostas, se os dois partidos chegam a acordos, mas depois os acordos não Não avançam, chegam a acordos nenhum. afinal, para que é que serve Claro, esse diálogo? exatamente, mas com é o Chega? difícil Não chegam a esses gajos acordos nenhuns. perceberem O isto. único acordo que há que o Chega a fazer era um acordo de Não legislatura. é que tu a jogares Manor Lords percebes este conceito. Que é, se metes uma coisa, se investes muito numa coisa, a outra vai ter carência, é lógico. O governo não quis. Vais ter que ir Tu buscar do agora outro lado, de estás a alguma maneira. Então não haverá acordo Tens em que mais equilibrar nada. as contas. Que acordos? O governo é que não quer acordos. Eu estive aqui neste estudo, estive aqui Mas consigo. o que Soares diz, Olha, João, o PSD, pelos vistos, tinha uma proposta para reduzir as portagens, tanto que a apresentou ao Chega. Eles é que mudaram de ideias meia hora depois. Portanto, a proposta estava lá, certo? A proposta estava lá, estava a ser feita para reduzir as portagens ou até terminar com algumas, possivelmente. Eu nem cheguei a ver qual era a proposta do PSD, porque já foi esta aprovada, certo? que houve O Soares três pode dizer o que eu acordos saiba, firmados o e líder- depois que eu saiba, não avançou porque o que eu Chega Que eu furou esse saiba, acordo à o líder última. do PSD não se chamou Hugo Soares. Que eu saiba até hoje. Que eu saiba. Portanto, eu sou o líder do Chega. Não sou o líder da bancada parlamentar. O Luís Montenegro tem o meu número de telefone. Se quiser pode ligar. Isso não aconteceu. Mas se não, o acordo tivesse não houve sido nenhum- com o Luís Montenegro diretamente, teria sido diferente. Não sei que o desfecho, acordo. Não, se fosse nestes o Chega não furaria Se esses fosse acordos? nestes termos, o Chega nunca furou. O Chega só fura quando é para beneficiar as pessoas. O Chega nunca furou. Agora repare, deixe-me. Porque é importante que as pessoas compreendam vou isto dizer em uma casa. coisa. O PSD diz assim, sim, Ouvir um político dizer isto, não sou líder da bancada parlamentar. O Luís Montenegro tem o meu número de telefone. Se quiser pode ligar. Isso não aconteceu. Mas se não, o acordo tivesse não sido houve com o nenhum- Luís Montenegro diretamente, teria sido diferente. Não sei que acordo. Não, se fosse nestes O Chega não furaria se esses fosse acordos? nestes termos, o Chega nunca furou. O Chega só fura quando é para beneficiar as pessoas. são uns santos do caraças. São mesmo uns santos. O Chega nunca furou. Agora repare, deixe-me. Porque é importante que as pessoas compreendam isto Não em vale a casa. pena. O PSD diz assim: sim, vamos acabar com as portagens. Quando? Não dizemos. Em quanto tempo? Não sabemos. De que forma? Progressiva. E do outro lado temos uma proposta que diz: é para acabar já com as SCUT. Pronto, estão a ver aqui a diferença. Vamos acabar como? De forma progressiva, que é uma forma temperada e que faz sentido. E que a mim, pessoalmente, eu também me dava jeito que as portagens não existissem. Também me dava jeito que as SCUTs acabassem. Não é? Porque eu também às vezes faço viagens e dá-me jeito de não haver SCUTs. Olha, se não houvesse SCUTs, possivelmente não tinha pago tanto quando vou a Aveiro e o caraças, que vou pela A8 acima e depois já não lembro qual é a autoestrada a seguir.
Mas pá, também me dava jeito não entrar por aí. Também agora fui a Coimbra, fui pela A10. Fui pela A10 até à A1 e dava muito mais jeito não ter ido à A17. Pronto. É assim, também pago essas portagens e também não me dava jeito pagá-las, claro. Agora, se me apresentarem uma proposta em que acabam já com as coisas e de repente esse dinheiro aparece do céu e outra proposta em que me dizem, olha, não, vamos acabar com as coisas aos poucos, aí faz muito mais sentido, meu. Por amor de Deus. Mas execute. E o Chega tem na sua... Posso ir pela Nacional e demora 3.000 horas a lá chegar. Do seu programa, acabar com as portagens. Que sentido faz eu dizer assim, bom, como é que estariam as pessoas do interior do país? Epá, eu digo-te uma coisa, Raul, só quem não... Pá, é mesmo só uma pessoa que não quer perceber isso é que não percebe, mano. Genuinamente. Neste ponto, no ponto em que as coisas estão, só uma pessoa que não quer entender que estes gajos estão a aprovar medidas para entalar os outros e depois irem para lá gabar-se de irem recuperar o país, só é que esta malta brinca com o país, legitimamente. Brinca mesmo. Estas propostas a nível económico é brincar com o país. Algarve, hoje, a olhar para mim, sabendo... As SCUT são... Olha, eu sei que a que vai para a Aveiro é uma SCUT. Eu sei que a que vai para a Aveiro é uma SCUT. Isso tenho a certeza. Essa autoestrada para onde eu vou, que vai para a Aveiro, tenho a certeza que é uma SCUT. As outras não. A A10 não é. Mas aquela que vai para a Aveiro, isto é que é. E por isso é que não vai ninguém por lá. Aquilo é calmíssimo. A A17 é, pronto, é o que eu estou a dizer. Eu também me dava jeito de não pagar o balúrdio que pago. A realidade é que, pá, é assim, dá muito mais jeito ir por ali e evito o trânsito todo. Que eu defendi o fim das portagens e votei contra isso no Parlamento. Sabe quem é que fez isso? O Pedro Nuno Santos, que diz que quer recuperar o tempo de serviço dos professores. Há uns que brincam mais e outros que brincam menos. É só perceberes quais são. Serviço dos professores. O André Ventura não é o Pedro Nuno Santos. O André Ventura é coerente com as suas propostas. A17. E com as suas ideias. E é isso que vamos continuar a fazer. Tem dialogado com Pedro Nuno Santos? Não tenho nada a dialogar com Pedro Nuno Santos, era o que faltava. Mas porquê é que eu tenho que dialogar com o Pedro Nuno Santos? O Pedro Nuno Santos é o herdeiro de um dos piores governos da nossa história. Eu não tenho que dialogar com o Pedro Nuno Santos sobre nada. E eu estive aqui neste estúdio consigo e com outros colegas seus e disse ao agora Primeiro-Ministro, temos condições para uma legislatura de estabilidade. Sabe qual foi a resposta? Não queremos. Não é não. Oh, André, então estou-se a queixar de quê? Já passou tanto tempo desde que isso aconteceu. É que já lá vão 2 meses, caramba, quase. Quase 2 meses desde as eleições e o homem ainda continua com isto. O que é que queres que ele faça agora, André? Que volta atrás e te dê um beijinho? Epá, caramba. Os eleitores do Chega não se cansam de estar sempre a ver o líder do partido a chorar por uma coligação com o Luís Montenegro. É que isto até chega a ser deprimente. Mas agora está a retaliar? O André Ventura está a retaliar? Há uma coisa que eu lhe digo. Não, retaliar eu não sou assim. Não sou uma pessoa nem de retaliações. Olha, Marcos, nós já explicámos, eu não estou a hiperbolizar nada, já explicámos o porquê. É só recuares atrás na stream. Eu não me vou dar ao trabalho de explicar outra vez, mano, lamento. Agora sou uma pessoa coerente e consciente. Se o Chega estivesse no governo, tenho a certeza de 3 coisas. Esta proposta de IRS nunca acontecia, porque nós íamos beneficiar os que ganham menos e os que trabalham. Nunca faríamos uma abordagem às portagens como esta, que é absolutamente inofensiva, e nunca diríamos que o Exército agora e as Forças Armadas são para ser um repositório de delinquentes e de presos de delinquentes menores. Portanto, as trapalhadas que este governo tem cometido teriam sido evitadas se o Chega estivesse no governo, porque isto não tinha acontecido. Isso garante. E assim sendo, como é que vai acabar este governo? Ver. Isso não sei. Estas declarações de André Ventura é que são de gravar. Ele é que tem que ver as condições que tem e avaliar. Não sou são de gravar. Isso é o Dr. Luís Montenegro que tem que ver. Da nossa parte houve sempre abertura para haver diálogo e construção, e vocês sabem isso. Porque eu não fiz outra coisa durante 2 meses senão apelar ao diálogo. Na altura era arrogância, nós sabemos. Não vamos falar com ninguém. Agora, é andarem a chorar pelas televisões todas, a dizer ai, não aprovam as nossas propostas. Então, mas querem o quê? Muletas? Querem muletas para andar por aí pelo Parlamento? Não, nós não somos muleta de ninguém. Isso era o CDS e a Iniciativa Liberal, mas isso não é comigo, eu não sou líder nem do CDS, nem da Iniciativa Liberal. Sou do Chega. E o Chega nunca vai ser muleta de ninguém. Vamos também olhar para o que aconteceu no São escolhidos por Deus. No Porto, os ataques contra imigrantes. Há agora suspeitas de terem dos suspeitos de terem ligações ao grupo de extrema-direita. Esse gajo está aí a escrever isso em inglês. 43. O André Ventura tem receio que o seu discurso, muitas vezes anti-imigrantes, possa potenciar este tipo de ataques. Pelo amor de Deus, era o que faltava. É o mesmo que dizer que o discurso anti-empresas da esquerda provoca assaltos nas lojas. Quer dizer, é o absurdo, é só para me atacar, sem fundamento nenhum. E ouvi o Pedro Nuno Santos, ainda hoje, novamente, dizer, não, isto é a culpa do Chega, que anda a promover um discurso. Vamos lá ver. Era o que faltava a um líder político não poder dizer que a imigração está descontrolada.
Isto não é Venezuela ainda, nem Cuba, nem China. Nós temos direito à nossa opinião. E a minha é esta, a imigração está descontrolada. Daqui partir para que este discurso gere violência sobre os imigrantes, quer dizer, vamos lá ver. Para mim foi sempre claro que toda a violência tem que ser punida, investigada, e graças a Deus temos uma Polícia Judiciária, uma PSP, uma GNR, tribunais, Ministério Público, que estão firmes nesta luta. Mas quando diz que, muito provavelmente, e ainda sem haver uma conclusão da Justiça sobre este caso em concreto, mas quando diz que esta ação levada a cabo por estas pessoas contra os imigrantes foi uma retaliação por alegadamente estes imigrantes terem cometido roubos, assaltos na região do Porto, não é um discurso de ódio? Não. O discurso politicamente correto é pôr a cabeça na areia. Tal como se acontecer, eu não me vou calar com absolutamente nada, mas garanto-te uma coisa, se acontecer tudo ao contrário daquilo que vocês andam a pregar há não sei quantos anos, garanto que vocês vão fingir que sempre acharam que isto era estúpido e que não sei o quê. E nessa altura já ninguém vai assumir a parvoíce que andaram a fazer durante não sei quanto tempo. Mas isso tenho eu a certeza, mas também não estou à espera da vossa aprovação, mano. Isto foi capa de jornais. Isto que eu estou a dizer foi capa de jornais. Estimo é que vocês fodam. Houve um jornal que fez uma manchete sobre isso, o Correio da Manhã. Foi capa disto. Nós tivemos testemunhos, ainda há pouco quando vinha para cá vi, de vizinhos, só que muita imprensa não gosta de passar isto, de vizinhos destas pessoas, vão lá e vejam. Vejam o que eles escreveram. Não somos nós, são os vizinhos dele. Vejam o que eles escreveram. Mas pode não estar a sua responsabilidade política em causa quando decide generalizar os casos que mas acontecem? Desculpa, eu disse aquele caso. Só que alguma imprensa, infelizmente, em Portugal, vive cega com este assunto. Vive cega. E o seu Primeiro-Ministro apressou-se a condenar, e bem, mas não ouvi condenar a vaga de assaltos que houve naquela zona e de ataques aos lojistas. Como é que estas pessoas se sentem hoje? Sabe como é que se sentem? Sentem que o Chega foi o único que lhes deu voz. Porque os outros foi bater a mão no peito, dizer que tem que ser toda a gente presa, mas não conseguiram ver que provavelmente neste caso, porque havia já vários testemunhos que apontavam para aí, estavam em causa atos injustificáveis. Atenção, a violência é sempre injustificada, nestes casos. Mas estava em causa um possível contexto em que estas pessoas estão a ser há meses sujeitas a ataques, a roubos, a violência. E foram essas pessoas que foram bater nos gajos? Não me creio. E veja, volto a sublinhar, veja o que os vizinhos escreveram. Que escreveram de ameaças, de violência, também cometido por estas pessoas. Ora, nós podemos ser uma sociedade aberta sem sermos cegos, sem perceber que há contextos de imigração que estão a gerar intranquilidade nas pessoas. Não tem medo da generalização, portanto? Não é questão de não ter medo da generalização. Eu acho é que nós seremos uma sociedade mais evoluída se conseguimos debater estes temas sem preconceito. Ou seja, é o mesmo quando me acusavam da questão da etnia cigana, de trazer o assunto desta forma para a praça pública. Cedo ou tarde nós vamos ter que discutir se a imigração em Portugal não está a ser descontrolada. Por acaso, de repente, parece que se esqueceu deste tópico. Nunca mais vi o André Ventura falar sobre isto. É que nunca mais o vi. Agora por acaso, trouxe outra vez o assunto à baila. Mas é que de repente deixou de falar sobre isso. Deixou de falar sobre os gigantes e passou a falar só sobre os imigrantes. Nunca mais ouvi falar sobre os gigantes. Quantas pessoas estavam dentro daquela casa onde foram agredidos? Quantas pessoas lá estavam dentro? Faz sentido continuarmos a ter esta imigração em que vivem 20 pessoas dentro da mesma... Agora as pessoas que lá estavam dentro é que não deviam estar. Mas aqueles 20 que lá estavam lá 20 dentro. Caramba! Quantas pessoas é que lá estavam? Nesse sítio, pá. Agora qualquer dia começamos a dizer, no Bataclan estavam lá não sei quantos, 100 e tal gajos. Também estão a ir ver concertos, esses gajos. O que é que estão a fazer aí? Agora a culpa é dos gajos que vivem lá dentro da casa, que vivem muitos lá dentro. Por isso, também se fossem menos a viver lá, se calhar tinham sido menos agredidos. Uma casa. Ou 30 pessoas dentro da mesma casa. Ninguém acha que isto é um problema. Olha, Rui Moreira tem razão de uma coisa. Que de facto esta nova agência que para aí criaram, a culpa é dos gajos que estão lá a viver. Para a integração, migrações e asilo. Acabando com o CEF, não serve para nada. E é o que se está a ver. Não serve para absolutamente nada. Nós temos que controlar. É assim, eu neste caso, eu recuso-me um bocado a fazer juízes de valor, porque eu não faço a mínima ideia se os gajos que viviam naquela casa eram efetivamente os gajos que cometiam assaltos. Porque realmente eu acho que ainda ninguém descobriu essa merda. Nem a própria polícia descobriu. Portanto, só mesmo as pessoas que vivem lá é que acham que eram aqueles. Daquilo que eu percebi, não é? Portanto, isto foi justiça popular completamente. E a justiça popular, para mim, é uma estupidez autêntica. Portanto, imigração, nós podemos ter imigração. Está na responsabilidade. Tem que ser controlado. A responsabilidade também é de quem arrenda, mas aí já ninguém quer falar sobre isso. Estão a ver? Já ninguém quer falar sobre isso. Porque aí já mexe com os portugueses de bem. Talvez os portugueses de bem que alugam
as casas e que sabem que tem lá 20 gajos a morar dentro, mas que dá jeito a renda a cair, estão a ver, no fim do mês, esses já não querem, já não se fala sobre isso, porque já são portugueses de bem, estão a ver? Pronto, é isso. É assim, façam rendas mais baratas e aluguem a pessoas de confiança. É o que é. Pá, olhem, aluguem aos casais que estão a precisar de arrendar casas e que não têm dinheiro para arrendar porque vocês têm rendas astronómicas. Em vez de meterem as casas a 1500 paus e a arrendar a 10 gajos ou 20, arrendem ao casal português que paga 800 ou 900. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Lamentável, partiram-vos a casa toda, escavacaram tudo. É o risco. Então o resto do dinheiro que receberam da renda, agora arranjam a casa. Pronto, está resolvido. Pá, os senhorios também têm que se defender, não é? Têm que saber o que é que fazem. Pá, lamento. Olhem, o meu senhorio, o meu prédio é todo arrendado. Ok? São tudo casas para arrendar. E ele arrenda a preços mais baixos a pessoas de confiança. Ponto. E o meu prédio, as pessoas são de confiança, são civilizadas, são ok. Há uns episódios e outros, mas pá, isso acontece em todos os prédios. Agora pá, não vejo lá 20 gajos a morar dentro da mesma casa. Isso não vejo. Portanto, é um bocado, é o que é. As sem confiança ficam na rua. Não ficam. As sem confiança arranjam noutro sítio qualquer. Agora, não podem andar-se a queixar que depois estão 20 gajos dentro de uma casa. Então alguém arrendou essa casa a essas pessoas, certo? Se sabem que lá estão 20 pessoas a morar, pá, é uma questão de as tirar de lá. Tu não podes subarrendar casas, isso é ilegal. Percebes? O problema é que ninguém faz cumprir a lei neste país, também é um facto. Tu não podes andar a subarrendar casas, mano. E, olha, por exemplo, a minha vizinha de frente, na minha casa anterior, em que é luz, ela subarrendava aquela merda. E nós avisámos o senhorio montes de vezes. Montes de vezes. Aquilo durante o Covid parecia a casa do povo. Estavam lá 15 gajos dentro, a morar, já quase. E nós dissemos. E olha, não eram paquistaneses. Não eram de maneira nenhuma. Mas fartei-me dizer. Disse bué da vez, olha, eles estão a subarrendar isto, com toda a certeza, não sei o quê, vive aqui gente, pá, estou sempre a ver as mesmas pessoas aqui, as pessoas fazem vida aqui, pá, claro que é subarrendado, então ouve lá, tu sabes quem é o casal que vai para lá originalmente, foi o meu caso, sabia quem era o casal que ia para lá originalmente, de repente começa a ver 3 ou 4 casais dentro da mesma casa, não é subarrendado, não, estão lá todos, foram visitar a família, durante um ano inteiro, por acaso ficaram lá a viver, não é subarrendamento, não. Pá, vocês também quer dizer. Eram swingers, exato. Claro que não era subarrendamento. Pronto, mas isto acontece em todo lado, malta. E às vezes os senhorios fazem vista grossa. Pronto, é o que é. Porque isto é uma chatice legal e efetivamente é. Agora, eu concordo que estas burocracias legais, nestes casos que são, pá, são casos tipo de caras, não é? Em que se percebe de caras quem é que tem razão no caso, acho que se deviam apressar. Se a ordem de despejo devia ser mais rápida para uma pessoa que está lá a fazer merda e a partir-vos a casa toda, claro que devia, foda-se. Por amor de Deus. Se andam a partir as casas todas e a fazer só porcaria, pá, são despejados, acabou. Pá, isso já é da vossa responsabilidade. Isso já não tem nada a ver com as pessoas terem dinheiro ou não terem dinheiro. Tem só a ver se sabem conviver em sociedade ou não sabem. Se não sabem conviver em sociedade, pá, não vivem. Vivem noutro sítio qualquer. Pronto, é isto. Para mim é assim. Agora, não é com base em etnia, não é com base em serem ricos ou pobres, é com base em serem pessoas civilizadas ou não. Que isso aí não é uma coisa... Isso não é uma coisa que nasça convosco. É uma coisa que vocês escolhem ser. Pronto. Tem que haver controle, não pode ser esta bandalheira em que estamos a viver hoje. E, entretanto, hoje, numa notícia que a CNN de Portugal avançou, o Governo decidiu substituir o Diretor Nacional da PSP. Entra Luís Carrilho. É o homem certo? Bom, eu tenho uma boa impressão de Luís Carrilho, das referências que conheço, tenho boa impressão de Luís Carrilho. Não sei quais foram as razões de exoneração, a informação que tenho, que talvez a CNN possa confirmar, é de que o atual diretor da PSP... Porque andavam a subarrendar a casa, não é? Pois, claro. Está à disposição e que o Governo o aceitou, querendo fazer uma mudança. Vamos dar o benefício da dúvida, as informações que tenho também são boas, não quero já lançar aqui nenhumas críticas que não posso ser. O que é importante para mim e para o Chega é que a PSP continue a fazer este trabalho que tem feito, tal como a GNR, e já agora dizer-lhe uma coisa, porque é mesmo importante para nós. No dia 16 nós vamos tentar que a questão do suplemento seja levada à Assembleia da República, não esta vergonha que o Governo está a querer dar aos polícias, mas a verdadeira equiparação de suplemento. E o Governo pode ter outra surpresa na Assembleia da República. Não por nada mais, porque nós prometemos isto na campanha eleitoral.
que todas as forças de segurança, polícias, recebessem o mesmo suplemento que tinha sido, com justiça, atribuído à PJ. E é isso que nós vamos lutar para que no dia 16 o Parlamento o aprove. André Ventura, agradeço ter aceitado o nosso convite. Um bom resto de noite para si. Obrigado. Obrigada. Pronto, enfim. Algumas coisas acertadas, outras muito erradas, mas isso já estamos habituados.